para dar uma luz em alguns exercícios do guia de estudos. Como a dúvida de um pode ser também a dúvida de mais de um de vocês, ou a dúvida até de todos, gostaria de começar a fazer algum dos exercícios que me pediram. Coloquei aqui na lousa algum deles. O primeiro exercício é o 6b. É uma expressão algébrica, trigonométrica, que tem tangente, seno e secante. E ele pede para achar o valor dessa expressão para x valendo 15 graus. Achar tangente de 15, seno de 15, secante de 15, eu acho assim muito fora de cogitação, porque dá muito trabalho, fica uma coisa monstruosa. Então, como o próprio enunciado do exercício 6 pede, vamos tentar simplificar as expressões antes, para depois trocar o x por 15 graus. É uma soma de frações. Deixa eu pensar aqui na primeira fração e tentar reduzir cada termo para as funções trigonométricas básicas. Vocês lembram que só existem duas funções trigonométricas básicas? Quais são elas? Seno e cosseno. A tangente. Como você escreve tangente? O que é tangente de x? Tangente é seno dividido por cosseno. Isso é tangente sobre 1 mais a tangente ao quadrado. O que é a tangente ao quadrado? Se tangente é seno sobre cosseno, tangente ao quadrado vai ser seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Aí beleza, o que você vai fazer aqui embaixo? Tirar o MMC. Quem que é MC? Cosseno ao quadrado. Depois simplificar aqui a soma e fazer a divisão de frações. Eu acho que vai dar para você simplificar alguma coisa. Do lado de cá, seno, ou falta que faz minha régua, hein? Seno já é uma função básica. O que é secante? Secante é o inverso do cosseno. Faz aqui a divisão de frações. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E eu acho que fazendo as duas frações separadamente vai dar para juntar as duas depois numa coisa legal. Tenta aí, vê o que você consegue e me escreve depois. Questão 10. A questão 10 pede para a gente achar a tangente desse ângulo x. Tudo que envolve trigonometria de cateto oposto, cateto adjacente e tangente só vale para triângulo retângulo. E triângulo retângulo tem dois. Tem esse pequeno e tem esse grande. Esse x não faz parte de um triângulo retângulo. O que eu faria? Chamaria esse restinho aqui de y. Por quê? Porque aí tem condição de achar duas coisas. Olha para cá. Tangente de y, porque esse pedacinho é um triângulo retângulo. Lembra da trigonometria de triângulo retângulo? Seno, cosseno, tangente. Corri, caí na coca. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente a coca, oposto sobre adjacente. O cateto oposto a y é 4. E o cateto adjacente a y é 10. 4 décimos, que você simplificar é 2/5, tá bom? E como esse triângulo inteiro também é retângulo, eu consigo pensar na tangente do ângulo grande. Quanto que vale o ângulo grande? X mais y, dá pra gente fazer isso. Dá pra achar, veja, a tangente de tudo. A tangente de x mais y, que é coca. O cateto oposto vale tudo isso. O cateto oposto vale 10. E o cateto adjacente vale 10, então a tangente desse ângulo é 1, porque é triângulo isósceles. Tá bom? Então a gente sabe a tangente de x mais y e a gente sabe a tangente de y. Tangente de x mais y tem uma fórmula para ela, não é só fazer tangente x mais tangente y. A fórmula é tangente de x mais tangente de y sobre 1 menos a tangente de x vezes a tangente de y. O que eu quero descobrir? A tangente de x, que eu coloquei aqui de azul.
Isso daqui que está em vermelho tem um valor, 1. Isso daqui que tem roxo tem um valor, que é 2/5. Pronto. Então vira uma equação de uma incógnita só, que o que eu quero achar, a única coisa que sobra é a tangente de x. Lembra como resolve a equação de primeiro grau com incógnita? Eu acho que você lembra. Se você voltar lá para sexta série, você consegue fazer. Então tenta, depois escreve aí, manda no meu e-mail o que você achou do exercício 10, colocar aqui 3 pontinhos para você terminar. Continua falando de triângulo retângulo, exercício 11. Aí a dica do exercício 11 que eu vou dar para vocês. Vamos ver. O exercício 11 é outro triângulo retângulo, que ele traça uma bissetriz. Lembra o que é uma bissetriz? Isso é uma reta que divide o ângulo em 2 partes iguais. Então a bissetriz vai dividir exatamente ao meio. Esse pedaço aqui em cima é x, esse pedaço é 3, esse pedaço é 10 e o triângulo aqui é retângulo. Tá bom? Ele quer descobrir esse pedacinho aqui em cima, só deu essas informações. Se eu chamar esse ângulo de alfa, eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. O que eu faço com cateto oposto e cateto adjacente? Qual é a única coisa que eu consigo achar? Cateto oposto e cateto adjacente, a única coisa que eu acho é tangente. Então a tangente de alfa é coca, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tangente de alfa é 3/10. Mas pelo fato disso daqui ser uma bissetriz, se aqui embaixo é alfa, aqui em cima também é alfa. Agora pensa no triângulo grande. Triângulo grande, cateto oposto, cateto adjacente. E o ângulo é 2α, coca de 2α, tangente de 2α. Você obtém o cateto oposto, que é x mais 3, sobre o cateto adjacente. E para tangente de 2α, tem uma fórmula. 1 mais tangente de alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. A tangente de alfa vale 3/10. Então é só trocar 1 mais a tangente de alfa, tudo isso daqui é 3/10, sobre 1 menos, se a tangente de alfa é 3/10, aqui você vai trocar por 3/10 elevado ao quadrado. Aí você tem uma equação de primeiro grau, vai multiplicar em cruz. Esse é o exercício 11. Tá? Tenta fazer. Qualquer dúvida, escreve aqui, por favor. Exercício 12 também fala de triângulo retângulo. A dificuldade é você reparar qual das relações trigonométricas que você vai usar. Será que vai ser seno? Será que vai ser cosseno? Será que vai ser tangente? Então, é um exercício de volta lá para o 9º ano, quando se fazia isso. Quando a gente fazia isso, né? Eu já fiz isso com um monte de vocês lá no 9º ano. Esse ângulo é θ. Esse ângulo do exercício 12 é o dobro. O que ele fala? O triângulo ABC, que é o triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo em A. A um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. AB, esse pedaço vale 2 centímetros. BC, essa hipotenusa grande, vale 6. O ângulo, esse daqui, o BDA, é o dobro do BCA. Determine a medida do segmento BD. BD, esse tracinho aqui. Então não está falando que é bissetriz, não é nada especial esse pedacinho que eu estou chamando de X. Eu tenho 2 triângulos retângulos, o ABD e o ABC. O triângulo que eu conheço 2 informações e é retângulo é o ABC. Então, em relação a esse ângulo θ, eu conheço o que do θ? O cateto oposto, que é o AB, e eu conheço a hipotenusa, que é BC.
Cateto oposto e hipotenusa, tu lembras, é o quê? É seno. Seno é corrir. Então, eu posso escrever que o seno de θ, cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto é 2, hipotenusa é 6, seno de θ é 1/3. Tá bom. Só que agora eu quero descobrir o x. Nesse triângulo BCD, muito difícil de achar. Porque você não tem esse lado, esse triângulo não é retângulo. Então, deixa eu olhar para esse triângulo aqui, o ADB, esse daqui. Eu tenho cateto oposto a esse ângulo aqui, que é 2, e quero descobrir hipotenusa. De novo, cateto oposto e hipotenusa é seno. Só que é seno desse ângulo aqui. E esse ângulo vale 2θ, porque esse ângulo é o dobro desse. Então, assim, você vê o que dá para achar com as informações que você tem. A única coisa que dava para achar era o seno de θ. E o que você consegue achar para descobrir esse x é o seno de 2θ. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 2θ não é só fazer 2 vezes o seno de θ. Tem uma fórmula para o seno do arco dobro. Seno de 2θ é 2 seno de θ vezes cosseno de θ. O seno de θ a gente já sabe que é 1/3. E para descobrir o cosseno? Ué, se você sabe o seno, como você descobre o cosseno? Lembra que o raio da circunferência trigonométrica é unitário, então o comprimento de qualquer coisa aqui é 1. Projeção no eixo x é cosseno, projeção no eixo y é seno, teorema de Pitágoras. E é um Pitágoras tão importante, mas tão importante que a gente chama de relação o quê? Fundamental da trigonometria. Lembra? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Só aplicar a relação fundamental. Se você tem o seno, tu achas o cosseno. Substitui aqui por uma equação muito simples para achar o x. Tenta fazer, me escreve para a gente tirar as dúvidas. Então a gente conversou já do 11, conversei um pouquinho do 12. Agora, para terminar esse vídeo, foram os primeiros pedidos que eu recebi de vocês do guia de estudos, começar o 14C. Olha que interessante esse exercício. 14, ele faz parte de uma equação, de um exercício de equações trigonométricas, que pede para ser resolvido em R. Quando pede para ser resolvido em R, tem que dar aquela solução geral, solução dos reais, que é x pertence a R, podendo dar quantas voltas você quiser, usando aquele H, que é o número de voltas, ou a letra que você quiser, enfim. Dá uma olhada no item C do exercício 14. Raiz quadrada de 3, tangente de x, igual a 2 senos de x. Está misturando duas letras, seno e tangente. O que é interessante fazer? Colocar uma variável só. Vamos tentar usar as relações, colocar pelo menos nas funções básicas. A tangente, eu consigo escrever que tangente é seno sobre cosseno. Se eu multiplicar isso daqui em cruz, vai surgir raiz de 3 seno de x igual a 2 seno de x cosseno de x. A primeira pergunta que eu recebi desse exercício, depois de chegar nisso, era de um aluno me perguntando se podia simplesmente cortar esse seno com esse seno. Eu acho muito arriscado você pensar numa coisa dessa, pessoal. Pensa comigo na seguinte situação. Se você tem 2 vezes x igual a 2 vezes y, você pode cortar o 2 e falar que x é y? Com certeza absoluta você pode fazer isso. Você pode. Mas se você tiver o seguinte, agora eu vou pensar na multiplicação de números. 0 vezes 5 igual a 0 vezes 7. Eu posso cortar esse 0 com esse 0 e falar que 5 é igual a 7? Não pode.
Você só pode cortar se o que estiver cortando não for o quê? Zero. Então essa técnica da gente cortar de um lado e cortar do outro, na verdade a gente está dividindo tudo por 2. E posso dividir tudo por 2. Por que eu não posso cortar o zero? Primeiro eu vou obter uma identidade falsa. E segundo, que equivale a estar dividindo a equação por zero. E você lembra que é impossível dividir por zero. Então você só pode cortar se você tiver certeza de que o que você estiver cortando não é o quê? Zero. Aqui eu sei que o 2 não é zero, então eu posso cortar. Eu posso cortar o seno? Não. Porque o seno pode ser o quê? O seno pode ser zero. Então ele não pode ser cortado. Você vai estar tirando a possibilidade do seno ser zero. A menos que você corte, ache a solução que o seno não é zero e coloque aqui do lado a possibilidade do seno ser zero. Mas o que eu acho mais prudente fazer? Passa tudo para um lado, raiz de 3 senos, menos 2 seno x cosseno x igual a zero. E como tem seno dos dois lados, eu aconselho a fatorar, transforma numa equação produto. É aquela equação que o resultado é multiplicado igual a zero. Então vou fatorar, dá para tirar o seno em evidência. Raiz de 3 seno. Seno vezes quanto para dar raiz de 3 seno? Raiz de 3. Seno vezes quanto para dar menos 2 seno cosseno? Menos 2 cosseno x igual a zero. Aí você cai numa equação produto, porque para um produto de 2 termos ser zero, quer dizer que um dos termos vai ser zero. Então, ou seno vale zero, olha aí porque eu não podia cortar, porque existe essa possibilidade, ou isso daqui, esse segundo fator, vale zero. Então, você tem que procurar soluções na circunferência. As primeiras soluções vão sair daqui, do seno de x além do zero. Ou, qual que é as próximas soluções? Eu vou pegar isso daqui, raiz de 3 menos 2 cosseno de x igual a zero. O menos 2 cosseno passa para o outro lado e o 2 está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Eu reduzi esse problema grande em 2 equações imediatas. Procuro na circunferência trigonométrica quais os valores de x para os quais o seno vale zero, quais os valores de x para os quais o cosseno de x vale raiz de 3 sobre 2 e vou escrever naquela solução geral. Bom, esses foram os primeiros exercícios que eu recebi de vocês. Se não tiver mais dúvidas, conseguiu fazer todos, eu fico muito feliz com vocês. Mas eu gostaria de ter mais dúvidas, sugestões. Se você não curtiu meu canal, curte aí, tá na hora, quero virar youtuber ainda um dia. Espero que tenha ajudado vocês um pouquinho. Qualquer coisa, me procurem. Juízo para vocês.